Glória a Jesus. Vamos abrir, irmãos, em Lucas 10. Verso 25. Essa parábola do samaritano, como muitos outros textos do Evangelho, ele traz mais de uma lição. A gente, ultimamente, tem trazido, a parábola do samaritano, mostrando uma visão espiritual dessa parábola. Eu vou passar bem rapidinho por essa visão, esse entendimento. Mas hoje a gente vai falar sobre o que o Senhor Jesus está ensinando, para esse doutor da lei. Então, no verso 25, irmãos, todos juntos, eu vou ler, tá? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse não foi o único, Teve mais de um príncipe, doutor, que ao saber da vida eterna se interessou, por Jesus Cristo. Esse aqui foi mais um deles, porque não havia vida eterna na lei do Velho Testamento, Foi Jesus que trouxe essa boa novidade, Verso 26. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Então dá a impressão aqui, não é? Que o Senhor Jesus está dizendo que para alcançar a vida eterna tem que olhar para a lei lá de Moisés. Não é? Mas não é isso. Veja só, verso 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então dá para perceber que ele começa a recitar os 10 mandamentos, e o Senhor Jesus começa a responder ali, interrompe ele, não é? Respondeste bem, faze isso e viverás. Então se a gente olhar, segundo a lei do Velho Testamento, o povo judeu tinha um Senhor. O povo judeu recebeu uma lei que falava sobre amar o próximo como a ti mesmo. O Novo Testamento, a palavra é muito clara quando diz que nós temos que amar como Jesus amou. Esse é o novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Então não é a mesma coisa. O Senhor Jesus nos faz olhar para Ele, ver como que Ele amou, e aí sim, amar o nosso irmão, como Jesus amou. Então não é o parâmetro de amor, já não sou mais eu, mas é o meu Senhor Jesus. Eu olho para o meu Senhor Jesus, eu aprendo como Ele amou, e aí eu passo a amar como Ele amou. Irmãos, esse parâmetro de amor, ele é muito alto. Esse nível de amor, o amor de Jesus, não é um patamar muito alto. Então, o padrão que o Senhor Jesus nos ensina, está lá em João capítulo 13, João capítulo 15, não é? E depois a gente vê nas cartas também, os apóstolos falando desse novo mandamento, O apóstolo João fala na carta, primeira carta de João, ele fala que ele não dá mandamento novo, mas o mandamento que desde o princípio eles receberam, que no caso é o mandamento de Jesus, não é o mandamento do Velho Testamento. Então, amar como Jesus amou é um parâmetro. Então o Senhor Jesus fala de uma lei aqui, fala para ele falar o que está escrito na lei. E ele faz isso e... Então amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todas as suas forças, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então a nova lei, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então Jesus não está ensinando ninguém a cumprir lei. Mas se você tem o Senhor como teu Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, e ama Ele de todo o seu coração, de todas as suas forças, e ama o teu irmão, e ama o teu irmão, então você está cumprindo com aquilo que é necessário para entrar no reino dos céus. Então naquele momento, o judeu, ele ainda estava recebendo o mistério do Novo Testamento, o mistério da graça, estava aprendendo. Então o Senhor Jesus estava falando a língua deles, para que eles pudessem entender. Então é esse o sentido dessa parte aqui, irmãos. Então, ele diz no verso 28, e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí, irmãos, é que ele vai começar a contar uma parábola, Verso 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita,
chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, olha que interessante. Ele pergunta quem foi o próximo do homem que foi pego por salteadores. Então a palavra está dizendo, não é? Porque ele pergunta: quem que é meu próximo? Quem que eu devo amar? Quem que eu devo amar? O Senhor Jesus falou, né? Quem que é teu próximo? Deu um exemplo de uma parábola. E nessa parábola, algumas pessoas se aproximaram desse homem, viram que ele estava numa situação difícil, viram que ele precisava de ajuda e não fizeram nada. Simplesmente foram embora, cada um tinha seu compromisso, cada um tinha sua responsabilidade, largou aquele homem caído lá. Mas um homem samaritano, ele foi movido de íntima compaixão. Então, o que é íntima compaixão? Compaixão é uma palavra que é como se você estivesse sentindo o que a pessoa está sentindo. Então, esse é um sentimento de alguém que não olha só para dentro de si. É um alguém que tem a capacidade de sentir a dor do outro. Não é? Então ele sentiu a dor daquele homem, ele viu, esse homem aí, do jeito que ele está, ele vai morrer se ninguém cuidar dele. Então ele pega esse homem, ele para o que ele está fazendo, ele leva esse homem até um lugar, uma estalagem, ali tem alguém que pode cuidar dele, não é? Ele deita sobre as feridas daquele homem o azeite, ele deita sobre as feridas daquele homem o vinho, não é? E diz ainda: olha, eu tenho meus afazeres, mas quando eu voltar, se ele tiver dado mais algum gasto, você me fala quanto foi, que eu vou. Ou seja, ele toma a dor daquele homem para si. Ele abraça a dor daquele homem para si. Então os irmãos vejam que a parábola do Senhor Jesus, eu já mostrei a revelação dessa palavra em relação à vida espiritual, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas no sentido que a palavra quer nos ensinar hoje, quer nos fazer entender que nós temos que olhar para o nosso redor, né? Os nossos irmãos. Por quê? Porque a pergunta desse homem é: quem é o meu próximo? Então esse samaritano, ele se tornou próximo daquele homem. Porque a pergunta é: quem que foi o próximo deste homem que foi pego pelos salteadores? Foi o levita? Foi o sacerdote? Não, foi o samaritano. Não é? Então, a palavra do Evangelho ela é bem clara quando ela nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. E também está escrito lá em Gálatas que nós devemos fazer o bem a todos os homens, mas principalmente aos domésticos da fé. A palavra é muito clara em dizer que o mundo saberá que nós somos filhos de Deus porque nós amamos uns aos outros. Então, a palavra é clara em falar sobre o amor de uns para com os outros, da família de Jesus. Então, aquele homem teve compaixão daquele viajante que foi pego por salteadores. Aquele homem passou a ser um próximo dele, cuidou dele, amou ele. Não é? A palavra é muito clara quando ela diz, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala, né, que naquele dia ele vai dizer assim: olha, eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com frio e me vestiste. Eu estava estrangeiro e me hospedaste. Eu estava enfermo e foste me visitar. Vocês lembram dessa passagem? O Senhor Jesus fala assim. Ele fala: mas quando foi que eu fiz essas coisas? Quando você fizeste para um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando o Senhor Jesus Cristo para no caminho de Saulo, quando Saulo ia a caminho de Damasco, Saulo era um perseguidor da igreja. E o Senhor Jesus falou o que para ele no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo perseguia Jesus? Não. Saulo estava perseguindo a igreja e automaticamente ele está perseguindo Jesus. Né? Então os irmãos conseguem perceber que aquele que amou, aquele que usou do amor de Cristo é o próximo daquele que estava morto ou praticamente morto. Então ele é resgatado pela igreja, ele é absorvido pelo amor de Cristo e ele passa então a amar os seus irmãos. Não é? Então a palavra ela é muito clara em nos ensinar esse amor. Então, olhando para essa parábola, eu já disse, já expliquei essa passagem outras vezes para os irmãos. Né? Então, se a gente olhar com os olhos espirituais, né, a palavra fala lá em João capítulo 10, que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele fala assim: olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Não é? Mas o diabo é aquele que vem por outra
por outro caminho e não pela porta, né? E ele chama esse de ladrão e salteador. Então, existe o bom pastor, existe o caminho, existe a porta, que é Jesus. E existe o outro caminho. O outro caminho é o caminho do ladrão e do salteador. Ele também é o quê? Ele é mercenário. Ele deixa vir o lobo vem, abate a ovelha, não é? E ele não tem cuidado das ovelhas, ele é um mercenário. Então, essa parábola aqui mostra um homem que foi pego por esse mercenário. Ladrão e salteador. O mercenário, quem é o mercenário? É o Deus desse século. O mercenário é aquele que deu a lei. O mercenário é aquele que enganou e que condenou todos os homens. Né? É aquele que trouxe condenação e morte, que não tinha cuidado do seu povo, que abandonou o seu povo na mão dos demônios, diante de outras nações para serem mortos, destruídos. Né? Então o povo de Israel foi escravo das nações, muitas vezes de outras nações, e também escravizou, matou, roubou e destruiu. Né? Então, irmãos, a palavra está dizendo que quando o homem se encontrava morto, ou praticamente morto, o sacerdote não pôde fazer nada. Então o sacerdote viu aquele homem ali e passou de largo. Ou seja, a lei, né, então representa a lei, né, o sacerdote. O sacerdócio da lei, nada podia fazer pelo homem. O homem estava morto, passou de largo. O levita, que é aquele que trabalhava no templo e fazendo os trabalhos do judaísmo, passou de largo, ele não podia fazer nada pelo homem. Mas o estrangeiro, o que não é desse lugar, que é Jesus, vendo aquele homem, teve compaixão daquele homem. E aí deitou ele sobre o seu animal, levou ele até uma estalagem, deitou sobre ele o azeite, que representa o Espírito Santo, deitou sobre ele o vinho, que representa o seu sangue. Então, aquele homem que estava morto, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o sangue de Jesus. E a palavra diz que quando Jesus voltar, ainda que tenha pecado, ou seja, tenha ainda alguma dívida, fez ainda alguma dívida, ele paga ainda qualquer dívida que tenha sido feita. Então, o cristão, ele tendo esse encontro com o estrangeiro, que é Jesus, que não é desse lugar, que não é desse mundo, ele recebe vida, ele é justificado, ele recebe o Espírito Santo. Né? Então, irmãos, voltando à mensagem principal dessa palavra, a palavra nos ensina que devemos amar uns aos outros. Né, irmãos? Mas quando nós entendemos o Evangelho, né, irmãos, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo nos ensinando muitas coisas. Né? Vamos ler Mateus, irmãos. Volta aí, ó. Mateus 14. O Senhor Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Verso 14, irmãos. 14. Mateus 14, 14. Diz assim, ó. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, com essa multidão, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, veja só, irmãos. Começa esse texto com o Senhor Jesus se movendo de íntima compaixão. Ele tinha poder para curar. Ele via as pessoas enfermas, as pessoas com demônios, as pessoas cheias de tribulação. Ele se moveu de íntima compaixão e curou aqueles homens. Quando chega a necessidade de eles alimentarem o povo, os apóstolos de Jesus falam assim: ó, despede eles, manda eles embora, para eles procurarem comida. Não é? O lugar aqui é deserto, daqui a pouco não tem mais como eles voltar, eles vão ficar sem comer. E o Senhor Jesus começa a ensinar eles espiritualmente. Dá vocês de comer para eles. Né? Ah, mas a gente só tem aqui alguns pãezinhos, alguns peixes. Né? Então o Senhor Jesus, ele faz uma obra material ali, multiplica os pães e os peixes. Mas o Senhor Jesus está ensinando à igreja que nós temos que alimentar a multidão, que nós temos que cuidar da multidão. O Senhor Jesus teve compaixão, o Senhor Jesus foi lá e curou, o Senhor Jesus foi lá e aliviou o fardo. E a igreja também. Né? Então nós temos, sim, que sermos luz do mundo, sal da terra. Né, irmãos? Então nós temos que amar o próximo, os nossos irmãos, priorizar os nossos irmãos. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. A igreja de Jesus, ela é afligida na terra. A igreja de Jesus não vai procurar esquema para levar vantagem. Quando a coisa aperta, ela não vai procurar a forma mais fácil de resolver. Não é? Ela vai procurar sempre agir de forma coerente, de forma honesta.
vai procurar aquilo segundo a justiça, né? Então, para o cristão sempre é mais difícil. Para o mundo, a hora que a coisa aperta, ele faz gato, ele pega emprestado e não paga, ele pega do banco já sabendo que não tem como pagar, de propósito, sabendo que daqui 5 anos a dívida vai caducar, ele faz esquema, ele faz rolo, mas o cristão não. Então, a gente sempre tem que priorizar o cristão, os nossos irmãos em Cristo, né? Porque para nós sempre é mais difícil, né? Então, se nós amamos uns aos outros, o mundo vai ver que nós somos filhos de Deus, ou seja, da mesma família de Deus. As pessoas vão perceber, tá vendo? Olha, ele prioriza. Quem são essas pessoas? São nossos filhos, nossos parentes que não estão em Cristo, né? Eles vão ver, olha, eles fazem questão de estar junto. Eles fazem questão de ajudar uns aos outros, né? Para o mundo, não é a mesma coisa. A gente percebe que existe algo diferente entre eles, não é? Mas isso tem que ser verdadeiro, né, irmãos? Então, mas a gente não tem que ficar só preso nisso, né? Não podemos ficar só preso nisso. Tem um texto em 1 de João, capítulo 3, está lá no finalzinho, depois de Hebreus, Tiago, Pedro, aí vem 1 de João. Capítulo 3. Verso 10. É 1 de João, capítulo 3, verso 10. Todos acharam? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Glória a Jesus. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Olha que interessante, irmãos. Então, veja que isso é algo que é muito fácil de acontecer, né? Muito fácil, porque muitas vezes a gente vai ver um irmão em necessidade, não é? E muitas vezes a gente olha só para a gente. Você olha só para você. E se faltar para mim amanhã? Não é? Mas se eu fiz, se eu conquistei, se eu trabalhei, não é? Por que ele não pode fazer também? Não é? Então, isso daí é um pensamento que não é um pensamento cristão. Né, irmãos? É claro que a gente tem que andar atento, né? Não é porque todos são irmãos que nenhum dos irmãos tem defeito, né? Tanto tem defeito aquele que é avarento, como tem defeito também aquele que é preguiçoso, né? Então, tanto um como o outro precisa ser orientado, né? Tanto um como o outro precisa de conselho, de correção, né? Mas precisa haver um equilíbrio, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo mesmo fala... o meu horário já foi, né? O nosso horário. Mas esquece o relógio. Vamos ficar na palavra, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo mesmo fala sobre não ser pesado, né? Então, em várias cartas a gente vê que ele tinha o cuidado de não ser pesado para as igrejas, e ele também ensinava que o tal que não trabalha não deve comer, não é isso? Não tem uma palavra que ele fala isso, numa carta? Então ele fala, né? Olha, por quê? Porque ele com certeza, como ele mandava os irmãos visitar as igrejas e trazer informação, ele sabia, tem um povo encostado lá na igreja. Tem um povo lá que não quer saber de trabalhar não, que aproveita que a igreja tem essa missão, esse mandamento do amor, e se encostou lá e não quer saber de trabalhar, fica comendo a custa dos irmãos, né? Então ele ensina, olha, não faça isso, né? Então, irmãos, a palavra, ela ensina tanto a sermos bondosos, benignos. Irmãos, é muito claro isso, né? Em 1 de Coríntios, capítulo 13, né, irmãos, nos fala que a caridade é benigna. O que é você ser benigno? Você ser benigno é que alguém que anda com você, que vive com você, ele recebe bênção por viver com você. Da sua vida sai benignidade que faz bem a quem está ao seu redor, né?
Então, é muito bom que o cristão seja generoso, que o cristão seja bondoso, né? O cristão não pode olhar só para si mesmo. Pelo contrário, tem que haver o prazer no coração do cristão em fazer o que é bom, né? Em dividir os bens, em ajudar quem precisa. E isso Jesus nos ensinou, porque Ele sendo o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele se fez miserável, Ele se fez sem reputação, para que nós tivéssemos vida. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, que Cristo, quando ressuscita e entra no céu, aquele que estava com o Pai era a palavra do Pai. Mas quando a palavra do Pai se faz carne, irmãos, e habita entre nós, essa carne, filho de Deus, né, o filho do homem, o filho de Deus no homem, quando ele morre, ele ressuscita. E aí entra com um corpo glorificado no céu. Então, antes era a palavra, agora é a palavra do Pai que encarnou, que morreu e ressuscitou. E esse homem ressuscitado, Jesus, a palavra do Pai que se fez carne, ele é herdeiro, ele herda o céu. E nos faz herdeiros com ele. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele te dá uma riqueza que te faz se constranger, porque nós temos dificuldade de dividir nossos bens. Então nós temos que aprender com Jesus. O Senhor Jesus, ele se entregou, ele fez tudo para que nós pudéssemos, nós que éramos nada, nós que éramos mortos, condenados, ele nos fez vivos. A palavra nos chama de reis e sacerdotes. Não é verdade? O Senhor Jesus Cristo nos deu moradas no céu, nos fez co-herdeiros, nós temos uma herança de Deus no céu. Então, irmãos, o que são esses bens que a gente tem na terra? E tudo que você trabalhou e você conquistou foi porque Deus te abençoou, né, irmãos? Então, a palavra nessa noite quer te fazer entender. E, irmãos, algumas coisas a gente aprende só com a teoria, né, irmãos? Tem coisas que você ouve e você aprende porque é uma coisa meio lógica. Algumas coisas você precisa praticar. E essas coisas, se a gente não tinha a prática, a gente precisa praticar, né, irmãos? Eu falo para os irmãos, eu entendo que o cristão ele precisa ser desapegado dessa vida. Tem que se desapegar das coisas, né? Os irmãos veem os exemplos dos cristãos lá em Atos dos Apóstolos, né? Na cabeça deles, no entendimento deles, Jesus estava voltando, né? A igreja tinha acabado de nascer e eles acreditavam que Jesus estava voltando. Eles começaram a vender as propriedades e tinham tudo em comum, né? E aí eu olho para mim mesmo, né? Eu venderia a minha casa, os irmãos venderiam suas propriedades. Então hoje, irmãos, o mundo mudou, né? É uma realidade diferente hoje e a gente também não está ensinando ninguém a fazer isso, né, irmãos? Não, de maneira nenhuma. Mas nós temos que entender a profundidade disso, essa entrega, né, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a ser como Ele, né, irmãos? Então essa palavra precisa constranger e nós temos que praticar. No começo é difícil, né? É difícil a gente ver um irmão em necessidade e muitas vezes a gente olha para a gente e fala assim, mas se eu fizer isso aqui pode ser que falte, né? Irmãos, precisa haver prudência também na nossa vida. Você não sai ajudando as pessoas sem medir as consequências, né? Então você deve ajudar o seu irmão, mas sem dúvida nenhuma, você não pode ficar pior que ele, né? Numa situação mais difícil do que a dele. Você vai ajudar com o que é possível. Você vai comunicar nas suas necessidades. A palavra fala que você deve comunicar à igreja nas suas necessidades. A igreja tem que saber quando você tem necessidade. E você também tem que estar preparado para receber a comunicação da igreja na necessidade da igreja, né, irmãos? Então a igreja, ela tem os custos, né, de uma igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem pouco custo. A gente paga aluguel de 2 salões, a gente paga água, luz, paga uma internet, né? E alguma manutenção que a igreja tem. Um produto de limpeza, um copo descartável, uma água mineral, né? Às vezes tem um ventilador para comprar, às vezes tem uma peça daqui, outra dali, né? E os irmãos de vez em quando fazem um comes e bebes, fazem uma festa, fazem alguma coisa, né? Então, é necessário que a igreja receba algumas ofertas para cobrir esses custos, e nada além disso, né? Todos nós trabalhamos, cada um tem o seu emprego, tem a sua profissão, e ninguém recebe nada da obra. Então tem a necessidade de manter, né, o nosso conforto, né, irmãos? A gente escolheu ter esse salão. Se a gente não tivesse esse salão, a gente já está reunido na casa de alguém, né, irmãos? E imagina se você estivesse na casa de um irmão, aí termina o culto na casa do irmão, aí você bebeu água, aí você usou ali o espaço dos irmãos ali, daquela casa, teve ali um café, teve ali alguma coisa, você não ia se sentir mal de sair dali de dentro
sem ajudar com nada, né? Então, no salão da igreja, é a mesma coisa, né? Aqui a gente escolheu esse salão, a gente escolheu o salão lá do Briquet, né? E todo mundo, um pouquinho que dá, todo mundo a gente consegue pagar e tem conseguido pagar direitinho, né? E glória a Jesus. E não é só isso. Chegam as necessidades, normalmente chegam na liderança da igreja, e a liderança da igreja precisa ajudar os irmãos, né? Então, a igreja leva a necessidade para a liderança muitas vezes movimenta os irmãos para ajudar. Então nós temos que ficar atento nisso, né, irmãos? E na nossa vida? E com o trabalhador que vai na sua casa? E quem presta serviço para você, né? A gente tem que ser generoso também, irmãos. A gente tem que se colocar no lugar também das pessoas. Eu vou falar aqui para os irmãos, porque eu trabalhei muitos anos prestando serviço de informática, né? Então, eu já fiz de tudo, né, na parte de informática, e até instalação de câmera. Eu fiz muita coisa, né, serviço de informática. E muitas vezes você negocia um serviço, porque tem cliente que quer saber quanto vai ser antes de você fazer o serviço, né? Então tem serviço que dura meia hora. E tem serviço que eu saía para fazer, que eu achava que ia demorar 1 hora. 1 hora no máximo eu termino esse serviço. Aí a pessoa pergunta, quanto que vai ficar o serviço? Olha, provavelmente vai ficar tanto, porque eu devo fazer em 1 hora. Aí chega lá, acontece um monte de coisa não esperada, né? E você fica lá às vezes 8 horas, 9 horas. E a pessoa vai lá e te paga aquilo que você passou ali, né? Então, em alguns casos, você começa a ganhar experiência e aprende a negociar melhor. Mas às vezes, irmãos, a gente conta com a generosidade da pessoa que contratou o serviço. Você espera que a pessoa vai entender que aquilo ali não era esperado, que deu muito mais trabalho, né? E na nossa casa é assim também. Então, às vezes, alguém vai fazer um serviço para você, você negociou um valor com a pessoa ali, mas você percebeu que deu muito mais trabalho, que foi uma coisa assim não esperada, né? Seja generoso na medida do possível, né? Na medida do possível. Então, entra até no texto, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que você gostaria que fosse, né? Então, você vai na casa de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é diarista. Ela espera encontrar a casa de um jeito, né? Agora chega lá, tem rato, tem barata, tem teia de aranha, tem comida podre na geladeira, tem larva caindo da porta da geladeira. O valor é o mesmo? Não é? Você vai esperar a pessoa te pedir a mais, né? Eu tenho certeza que a casa dos irmãos não tem isso, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer, né, irmão? Então a gente tem que ter o coração mais preparado, né? Colossenses, irmãos, já passou do horário mesmo? Colossenses, capítulo 3. É isso mesmo. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, o que é a avareza? A avareza é o amor ao dinheiro, né? Mas por que alguém que tem amor ao dinheiro, né? E inclusive em outro texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É a raiz de todos os males. Porque muitos, por causa da avareza, se perderam, não é isso? Então, irmãos, por que é idolatria? Por que a avareza é idolatria, irmãos? Que ídolo que é esse? Por que alguém que é avarento tem um ídolo? O ídolo é ele mesmo. Não, eu primeiro. Avareza é porque assim, não, o dinheiro é meu, eu primeiro. Então, a pessoa ela é um ídolo de si mesma. Ela tem ela em primeiro lugar, não é? Então, por isso que é a idolatria, né? O amor ao dinheiro, por quê? Porque o dinheiro é dele, o dinheiro é meu, né? Então, irmãos, seja entre os irmãos, seja no mundo, né? A gente tem que aprender a negociar, a não ser pesado, né? O profissional vai na sua casa, eu vou aproveitar que ele veio aqui, eu vou arrancar até o osso dele, né? Eu vou arrancar a pele dele, já que ele veio aqui, vai fazer uma limpeza aqui, eu vou aproveitar e vou... Não é assim, né, irmãos? Então, como que seria se você fosse fazer esse serviço? Você aceitaria cobrar, receber esse valor, né, por esse serviço? Então, muitas vezes... Você não sabe o profissional que vai na sua casa. Você negocia um valor. Chega lá, o cara dá aquele capricho, faz um negócio bem feito. Aí você fala assim, não, esse aqui merece um 100zão a mais, né? 200 a mais, 50 a mais. Claro, cada um na sua capacidade, né, irmãos? E isso é bom ser generoso, é bom, né, irmãos? Por quê? Porque eu, sinceramente, eu me sinto um injusto, né? Quando eu combino um valor com alguém, né? E na hora de pagar, eu não tenho mais dinheiro para pagar e eu sei que valia mais. Eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal. E eu me sinto na obrigação. A próxima vez que eu fizer um serviço com essa pessoa, eu vou
vou pagar mais do que o combinado, e mais ainda até por essa visita que eu não pude pagar, né? Então você guarda aquilo no coração, né, irmão? Então isso é bom, né, irmãos? Então, amar uns aos outros como Cristo amou, né? Dar preferência para os irmãos, né? Principalmente aos domésticos da fé. Mas isso não quer dizer que você não seja também uma pessoa que é generosa com o próximo, com aquele que você contrata. E não só isso, né, irmãos? Entre os nossos familiares também você pode ser generoso. Você pode ser generoso também, se você puder ser, pode ser. Com os filhos, com os parentes, com os amigos, né? Pode ser. Isso pode abrir uma porta, isso pode quebrar alguma barreira para você abrir a palavra do evangelho para essa pessoa também. Amém, irmãos?